E aqui estamos para mais uma conversa semanal, um balanço, ou melhor, desta vez não será propriamente um balanço. Vamos focar-nos num tema, o tema dos bombeiros, o tema dos incêndios, porque, aliás, é bastante atual. Pedro, bombeiros e fogo, de certa forma, têm feito parte da tua história, do teu percurso enquanto jornalista e também investigador. Eu diria que tem feito parte, sobretudo do país democrático, porque os incêndios rurais, embora sejam uma realidade para um país com um clima mediterrâneo como Portugal, é, digamos, uma presença ancestral. É bom que se diga que não é por acaso que os sobreiros, quer que suba, têm a cortiça, não é propriamente para fazer rolhas, é para proteger essa árvore, essa espécie, adaptada a um clima de fogo, tal como muitas outras espécies florestais que estão mais ou menos adaptadas ao fogo. Portanto, o fogo sempre foi uma presença humana no território português. Sucede que nós, até ao século XVIII, éramos um país marcadamente de charnecas, em que o fogo estava sempre presente, vinham os matos, cresciam, vinha novamente o fogo, e a área florestal era sobretudo adstrita a pequenas manchas florestais, junto a zonas mais de vales ou zonas geridas muitas vezes até pelas confrarias ou pelas comunidades religiosas, e o Estado tinha uma ou outra. Eu recordo-me que até ao século XIX a maior mancha florestal em contínua era o Pinhal de Leiria, que tinha 10.000 hectares. Depois, quando houve uma política de florestação, e muitas vezes com espécies não autóctones, ou pelo menos não de uma forma tão evidente como foi com o pinheiro bravo, e mesmo com espécies autóctones em que houve um fomento com a criação dos montados, isso deixámos de ser um país de charnecas para sermos um país florestal. Esse processo começou ainda no finais do século XIX, no Estado Novo intensificou-se com as campanhas de pinheirização, e que, por exemplo, o Aquilino Ribeiro bem retrata no seu romance Quando os Lobos Uivam, e portanto todas as questões polémicas relativamente a esse processo de pinheirização. E depois houve o eucalipto, surgiu o eucalipto. É bom recordar que o eucalipto no início do século XX praticamente não existia em Portugal, foi importado, e portanto depois é que, a partir dos anos 50, é que ele começa a crescer, porque a pasta de papel começa a ser a partir do eucalipto. Vendendo-nos a ideia do famoso ouro verde, não é? Sim, exatamente. Pronto. Mas isso foi a partir dos anos 80. O que é que sucede? Nós tínhamos uma população mesmo assim presente nas zonas rurais e que fazia uma gestão cuidadosa daquilo que eram os combustíveis, os matos, e portanto nós não tínhamos uma presença da população, portanto não tínhamos fogos de grande dimensão geralmente. Os fogos de grande dimensão surgem a partir sobretudo da democracia. Não é que haja uma relação entre democracia e fogos, foi um processo social de êxodo rural, de desertificação do interior, de perda da viabilidade económica da própria floresta, nomeadamente até do pinheiro. A resina era importante como complemento da floresta, e esse abandono faz com que a floresta comece a ser uma zona de risco para incêndios florestais de grande dimensão, com também a agravante de que o abandono da agricultura faz com que haja um contínuo de combustível, e portanto um fogo que, por exemplo, no litoral não tem um contínuo porque há zonas urbanas, há uma floresta, mas as florestas são de pequenas dimensões, faz com que nós pudéssemos começar a ter fogos de grande dimensão. O fogo começa sempre pequenino, começa sempre da mesma forma, independentemente de ser um fogo posto, ou um fogo por negligência, ou um fogo por um raio, ele começa sempre por uma ignição
pequenino. Se depois nós não temos capacidade de o atacar logo no início, ou então o contínuo florestal é grande, ele para aos 100 metros quadrados ou aos 10 mil ou 20 mil hectares, ou mais, como já tivemos, em função da capacidade que temos de o combater no início ou da capacidade que ele tem de progredir. E aquilo que aconteceu foi que nós, até aos anos 70, teríamos fogos de 1000 hectares às vezes, 5000 hectares, um fogo de 5000 hectares nos anos 90. Nós nunca tivemos, até ao final dos anos 90, fogos com área ardida superior a 10 mil hectares. Portanto, um fogo de 5000 hectares nos anos 90 aparecia na primeira página do jornal. Portanto, era uma coisa, nas televisões era uma catástrofe. Hoje, muito facilmente, nós temos fogos a atingir 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil hectares. É bom que nós tenhamos a percepção do que aconteceu, por exemplo, nos anos 2003, 2005, em que arderam 400, num 350 ou noutros 425, e tivemos depois em 2017 um ano de 540 mil hectares, que é uma coisa completamente pavorosa e que não se encontra em nenhum outro país mediterrâneo. Bom, então aqui nós podemos concluir que as condições estão criadas para que existam fogos. E, portanto, aí não há dúvida, tal como também não temos dúvida, de que os fogos, e a ciência demonstra isso, que a grande maioria é ou a tal negligência ou propositadamente feitos a partir da mão humana. Agora, quem vai combater o fogo são os bombeiros. Bombeiros que têm uma estrutura, que têm uma história de séculos, já não é só décadas, como algumas pessoas julgam, mas de séculos. Há uma estrutura montada que ao longo do ano faz a chamada prevenção, mas que depois, numa fase específica, normalmente durante o verão, tem uma ação bastante visível nos meios de comunicação social e passam de quase de uma penumbra para os heróis do momento. Depois podemos discutir se são heróis ou não e se depois durante o ano estão ou não nessa penumbra. No combate ao incêndio, somos ou não somos eficazes? Antes do combate, o combate aos incêndios é mais ou menos aquilo que acontece, e discutimos o papel dos bombeiros, é um bocado como discutimos se um guarda-redes defende bem penaltis ou mal penaltis, ou é um frangueiro. Pronto. E, portanto, antes de discutirmos se o guarda-redes é frangueiro ou não, nós temos que discutir o que é que leva a que nós tenhamos cometido um penalti. E porque é que, em vez de cometermos um penalti, não marcamos golos. E, portanto, isso radica numa coisa amontante, que é, nós não podemos continuar a discutir a questão do número de fogos e se os fogos são de origem humana, são de origem sobrenatural. E, efetivamente, a maior parte dos fogos, ou quase a totalidade dos fogos, são de origem humana, ou negligência, ou intencionalidade, ou vários outros fatores. Já cerca de 2% ou menos que são de causas naturais, que são basicamente as trovoadas secas. Mas todos eles começam da mesma forma. Portanto, a questão aqui é, nós não podemos nunca jamais pensar que vamos ter 0 fogos. Podemos encontrar a montante, através da sensibilização, através da vigilância ativa, formas de reduzir o número de fogos, mas nós até já temos conseguido reduzir o número de ignições. Nós já tivemos nos anos 90 muito mais ignições do que temos agora. O drama é o risco. Há menos incompetentes ou há menos pirómanos? Não, quer dizer, a sensibilização conta, por exemplo, é importante ver que, por exemplo, antigamente as pessoas faziam queimadas e sem qualquer tipo de autorização, sem qualquer tipo de cuidado. Agora há a preocupação até das entidades de as pessoas poderem registar que querem fazer uma queimada no dia X às tantas horas e coisas do género, e, portanto, há aí um mecanismo, e aí os próprios bombeiros voluntários podem ter esse papel importante, que é quase o serviço, que é, eu quero fazer uma queimada e a Corporação de Bombeiros sabe que vai haver uma queimada na localidade X às tantas horas e, portanto, está ali com uma brigada de plantão
a cozice aquilo se descontrolar. Portanto, o problema não é a ignição em si, não é haver maldosos, porque é um pouco como nós estamos a pensar que é possível nós reduzirmos, por exemplo, a criminalidade na cidade a nível zero. Mas nós sabemos de antemão que se não houvesse polícia, se não houvesse a PSP nas cidades, e se os criminosos soubessem disso, obviamente que nós teríamos muito mais crime do que nós temos. Portanto, o efeito persuasivo é importante e é isso que às vezes nós não pensamos nisso. Portanto, a questão nunca é da ignição em si, é da nossa capacidade de reduzir a ignição, mas também de reduzir, sobretudo, os estragos da ignição. Onde é que depois aparece aqui a questão dos bombeiros? Nós temos realidades sociológicas completamente diferentes do que aquelas que nós tínhamos há 50 anos ou há 40 anos. Nós não temos uma população do interior como tínhamos há 50 anos, temos muito menos pessoas. A questão dos fogos florestais é uma situação muito mais grave no interior do que no litoral. Nós no litoral temos mais fogos, mais ignições, porque temos mais pessoas, portanto há maior risco de haver negligência, intencionalidade, etc., porque está mais população concentrada. Mas o risco de um incêndio tomar proporções gigantescas é muito menor, porque a floresta é fragmentada, mesmo que os bombeiros fossem ineptos, o fogo ardia 1000 hectares porque já não havia mais para arder, porque entretanto havia zonas urbanas ou descontinuidade de combustíveis e portanto o fogo naturalmente apagava-se. No interior não acontece isso. Eu recordo-me que em 2003 houve 4 ignições. Por exemplo, eu recordo-me disso porque escrevi um livro de 400 e tal páginas, que era o Portugal Vermelho e Negro, em 2006, portanto, nos casos dos fogos de 2003 e 2005, e recordo-me de um incêndio que aconteceu em Nisa. Incêndio em Nisa, naquele ano, houve 4 ignições no concelho de Nisa, Porto Alegre, distrito de Porto Alegre, desertificadíssimo. Ora, bastou que um deles fosse a causa para arderem 40 mil hectares. Um só. E garanto que num dia normal, quente, do distrito do Porto, há mais do que 100 ignições. Portanto, o problema não é as ignições, o problema é nós termos capacidade de dar resposta distinta para um inimigo que está a crescer. O inimigo, quando estou a falar do inimigo, é a capacidade destruidora do fogo. Não é o inimigo, não é o fogo que tem vida. O fogo não tem vida. E, portanto, numa situação dessas, o modelo dos bombeiros ditos voluntários, que na verdade não são apenas voluntários, é um mix, portanto, em que há uma estrutura, digamos, voluntária e há uma estrutura profissional ou profissionalizada, pelo menos durante a época dos fogos, tem que ser mudada. Tem que ser mudada não é que eles façam um mau trabalho. Podem fazer um melhor trabalho porque têm que fazer mesmo um melhor trabalho. Antigamente, quando os espanhóis nos invadiam, bastava nós andarmos com umas espadas e outro tipo de armamento. Hoje, quando um país ou está em risco de ser invadido, nós não podemos continuar a usar as armas que usávamos na Idade Média ou no Renascimento, porque ele agora tem uma maior capacidade destruidora. Ora, numa situação dessas, nós não podemos ter uma estrutura como os bombeiros em que a destruição é administrativa e, portanto, podemos ter até muitos bombeiros entre os voluntários e os profissionais no litoral, mas não o temos no interior. Quando, por exemplo, a distância entre uma corporação de bombeiros e a área e a área mais distante do concelho, às vezes se demora a atingir o ponto de ignição 30 minutos ou mais. Ora, 30 minutos num combate aos incêndios pode ser a fronteira entre o fogo poder ser apagado rapidamente ou tomar proporções muito, muito graves. E, portanto, nós temos que mudar o modelo da localização das corporações de bombeiros. Temos também que, na minha opinião, encontrar um equilíbrio em que a prevenção e o combate e a vigilância estejam
no mesmo corpo, ou seja, não faz sentido quando nós sabemos que há necessidades de prevenção, de sapadores florestais, necessidade de uma vigilância para que haja um combate mais eficaz, ou seja, ordem para ir à ignição logo rapidamente. E depois a questão do combate, ela tem que ser una. E quando estou a falar una, é mesmo no sentido de haver mesmo uma articulação quase como acontece nas equipas de futebol, em que já se sabe qual é o passo que se vai fazer. E repara numa situação que é, eu tenho acompanhado os fogos, não muito em loco, mas a realidade dos fogos. E uma das coisas que se nota muito é que quando nós temos um fogo no interior, ocorrem e de uma forma completamente descoordenada, porque voluntariosa, portanto não é isso que está em causa, porque voluntariosa vão ocorrer, muitas vezes sem nexo, vão ocorrer todas as corporações porque querem ir e, portanto, ocorrem muitas vezes sem capacidade logística porque o Estado não dá capacidade logística. Nós não temos um serviço nacional decente que inclusive trate de forma até nem sequer falo da questão humana, de eficácia. Uma questão de alimentação, uma questão de descanso e de boas condições. Quer dizer, eu quando vejo bombeiros a dormirem nas valetas, aquilo não é para mim heroísmo absolutamente nenhum. Embora seja vendido como isso, não, aquilo é a imagem clara e patente de que o Estado está a fazer um péssimo serviço. Eu quando vejo bombeiros a elogiarem-se e corporações a elogiarem-se que estão a combater, um bombeiro que está a combater 24 horas, o comandante que permite isso devia ir preso. No sentido, ele até pode ser um grande amante e ser abnegado. Agora, ele está, ao permitir que um bombeiro combata mais do que 8 horas, esse bombeiro não está a ser eficaz porque ninguém aguenta estar 8 horas a combater um fogo, numa frente de fogo, e às vezes, muitas vezes, um trabalho que é um esforço enorme, como está a pôr a sua vida em risco, de uma forma inglória. Mas se não houver mais bombeiros para o substituir, e se com a tal falta aparente de meios, o que é que o comandante podia fazer? Pôr toda a gente a dormir num espaço bem acomodado, confortável, e amanhã retomam-se os trabalhos? O problema muitas vezes é assim, aqui em Portugal, e basta olhar para aquilo que acontece no estrangeiro, usa-se demasiadas vezes água. Os fogos, em muitas situações, não se combatem com água, sobretudo os fogos de grande dimensão. Pode-se controlar a sua expansão, mas numa frente de fogo em que as temperaturas são brutais, um esguicho de água não faz diferença absolutamente nenhuma. Portanto, tem a ver outras formas de combate. Quer dizer, nós vemos, e isso vi até atacar, e nós próprios temos, por exemplo, os chamados canarinhos da GNR, das Brigadas Elite Transportadas, e eu julgo que também haverá, porque aquilo está sempre a mudar, portanto, a pessoa tem que se atualizar sobre as novas equipas e as denominações que se vão dando. Mas as equipas ali transportadas não vão com água, ou melhor, o helicóptero pode ter uma pequena quantidade de água que pode despejar para o primeiro contacto, mas eles não vão com instrumentos de combate em que a água não é parte importante. Máquinas de arrasto, arranjar formas de fazer, às vezes, contrafogo, que tem que se fazer com muito cuidado, podem ser métodos de ataque muitíssimo mais eficazes em grandes incêndios. Portanto, aquilo que eu digo é, um fogo tem que ser atacado de imediato e então aí tem que ser brigadas de intervenção muito rápidas, estrategicamente localizadas, e depois também temos uma noção do risco que um fogo pode ter de atingir grandes dimensões ou não. Portanto, em grande parte das ignições, o fogo não tem capacidade para
causar muito estrago, mas noutras localizações ele pode ter. E, portanto, tem que haver uma gestão em que, à partida, quando os próprios bombeiros de outras zonas vão, eles sabem de antemão, porque já estão treinados, já estão articulados, já sabem como é que a cadeia de comando vai decorrer, e não, entretanto, chegam lá, como muitas vezes acontece, bombeiros de 100, 200 km de distância, que ainda por cima nem sequer vão em jipes, vão, digamos, na tremideira do caminhão, chegam lá muitas das vezes completamente de rastros, e depois não há uma articulação, porque assim eu não consigo conceber, como muitas vezes quando há em grandes incêndios, à vontade, 40, 50 corporações diferentes, em que o comandante que está, digamos, a coordenar tudo, tem que estar a comunicar um a um, porque são corporações diferentes, porque cada um deles não sabe o que é que há de fazer, para onde é que há de ir. Mas os bombeiros têm, além de ter a proteção civil a assegurar que há aqui uma operação concertada, também têm uma estrutura própria e dividem-se por secções, por equipas de combate, ou seja, o que está em causa é essa estrutura interna que faz com que os bombeiros se organizem de uma certa forma, ou há um outro modelo que não fosse este, que poderia ser implementado de imediato em Portugal? Assim, repara, eu dou sempre este exemplo. No início do século XX, o Miguel Bombarda teve uma guerra terrível contra as freiras, porque ele queria profissionalizar a enfermagem. Não era nada contra as freiras, não era nada contra a vontade das freiras de salvar vidas, mas na verdade era uma constatação que o Miguel Bombarda teve, que é, mesmo que houvesse muito amor e muita vontade, havia falta em grande parte das enfermeiras, formação, capacidade inata, ou seja, porque tem que haver uma seleção, em todas as profissões tem que haver uma seleção. Então não estou aqui a dizer que os bombeiros voluntários sejam maus. Aquilo que eu estou a dizer é que nós podemos fazer uma seleção, escolher os que efetivamente têm vontade, têm capacidade, têm treino, recebem condições, têm chefias que estão ali porque são as mais valorosas, não é? Que têm formação, e portanto estamos a criar um corpo que é um corpo profissional, não no sentido monetário do termo, mas porque estão a trabalhar ali de uma forma articulada, porque treinam fisicamente, um bocadinho como acontece, na verdade. Vamos lá ver, porque é que Lisboa e muitos outros concelhos optaram por ter o combate, digamos, o combate e todos os outros trabalhos de sapadores profissionais, com uma carreira, etc., com treino, que estão ali disponíveis 100% do tempo, digamos, que nem sequer se exige que trabalhem mais do que X horas, não é? Porque verificou que, do ponto de vista da eficácia e da eficiência, quando até estamos a falar da eficiência em termos de recursos financeiros, é o melhor modelo. Aquilo que eu defendo é que, no caso dos incêndios rurais, especificamente dos incêndios rurais, nós temos um problema que exige um modelo diferente, um modelo de profissionalização que não dependa da questão administrativa da localização das corporações de bombeiros e que reúna os melhores dos melhores.